Olá, amigos. Estamos aqui comentando com você sobre o hinduísmo. É claro, eu trabalho com esse assunto na faculdade e os alunos sempre têm a curiosidade de comparar o hinduísmo com o cristianismo. Aqui no Ocidente é a matriz religiosa principal, seja católico ou não, mas a maioria é cristã. E se não é de prática, conhece os fundamentos, ou mais ou menos, da doutrina cristã. Por exemplo, se eu falar Natal, ainda que isso não faça nenhum sentido para você, você sabe o que significa o Natal. É o nascimento do menino Jesus. Embora hoje o Papai Noel está tomando conta do espírito natalino, né? Mas quais são as principais diferenças entre essa religião? Bom, são tantas que é difícil falar. Vamos falar algumas. Primeiro, o politeísmo. Acredita-se que na Índia tenha um Deus para cada habitante. Eu acho que nem os indianos saberiam dizer quantos deuses existem no hinduísmo. Claro que alguns são principais. E existem até mesmo aqueles que afirmam ou pensam que, na verdade, cada divindade não é nada mais do que o reflexo ou o brilho de uma única divindade maior, que é Brahma. Mas é o politeísmo, a principal diferença, talvez. E no Ocidente cristão, nós temos o único Deus. Mesmo quando nós falamos da Trindade, a Trindade não são três deuses, mas o único Deus que se revela de três maneiras, né? Como Pai, como Filho e Espírito Santo, sendo uma única divindade. Claro que outras coisas são muito interessantes. A ideia, por exemplo, de salvação. Dentro da mentalidade cristã, por exemplo, a salvação é dada por Cristo. Cristo morreu na cruz e com essa morte ele pagou os meus pecados. É como se ele me limpasse, né, de todos os meus pecados pelo seu sangue derramado na cruz. Como é a ideia de salvação no hinduísmo? Primeiro, talvez até seria forçar um pouquinho falar de salvação. Mas o que existe ali seria o moksha, que no budismo seria também o nirvana, algo parecido. É a libertação da roda do samsara, ou seja, a libertação do ciclo dos renascimentos. Porque há uma lógica dentro do hinduísmo que você vai renascer sempre para pagar uma atitude que você teve na vida anterior ou numa vida passada. A alma, o Atma, é eterno, mas ele está sempre voltando para pagar ou para reparar, de alguma forma, uma vida inadequada. Mas então o que seria uma vida adequada, de acordo com o hinduísmo? É você viver de acordo com o Dharma. E o que é o Dharma? É uma lei universal que orienta toda a humanidade, o mundo físico, o ser humano, para uma plenitude. E o que é essa plenitude? É quando o Atma, a alma humana, uma vez libertada da roda de samsara, do samsara, do ciclo dos renascimentos, pode se juntar ao Uno, uma unidade cósmica universal. Lembrando que a divindade aqui não é um ser pessoal, mas algo parecido com uma energia cósmica, vamos dizer assim. É como se duas velas fossem se aproximando e depois se juntassem numa única chama, um fogo só. Então, a ideia de salvação para o cristianismo é quando Deus, Jesus, morrendo na cruz, ele paga os meus pecados e me salva sem merecimento da minha parte. Isso não quer dizer também no cristianismo que eu posso viver de qualquer maneira que Deus vai me salvar a si mesmo. Não, não é bem assim. Não é bem assim.
Eu devo viver bem porque Cristo me amou e morreu por mim. Então, a minha atitude de amor hoje, a minha ética cristã, seria uma resposta a uma experiência de amor fundante. Deus me amou primeiro e, por isso, o meu amor por Deus é uma resposta a esse Deus generoso que nos deu o seu próprio Filho para a nossa salvação. Então, a ideia de redenção, ela não existe no hinduísmo. Uma outra coisa também que nós poderíamos refletir é a questão da criação do mundo. Deus criou o mundo e criou o homem como plenitude da criação, da obra criada, isso no cristianismo, também no mundo judaico. Coisa que para o hinduísmo é meio estranho, né? O mundo teria surgido, sobretudo depois do brahmanismo, que já é um desenvolvimento do hinduísmo. O mundo foi criado, os homens, sobretudo, a partir do corpo de Brahma, de tal maneira que os brahmanes foram criados dos lábios do deus Brahma, os kshatriyas criados dos braços, portanto são os guerreiros, soldados e tal. Os vaisyas são criados das pernas do Brahma e os sudras dos pés do Brahma são os trabalhadores. E os intocáveis nem sequer entram nessa lógica de criação. Então, os homens não são criados de maneira igual. São criados a partir de compartimentos diferentes. Coisa que no pensamento cristão, não. Nós somos todos irmãos, fomos criados por Deus com igual dignidade, com igual valor. Aí nós podemos ver, então, algumas diferenças, tanto na visão de Deus, quanto na ideia de salvação, quanto na questão da criação, e muitos outros elementos, como, por exemplo, politeísmo, monoteísmo na outra, a visão da história, que a história caminha para uma plenitude, enquanto ali há sempre uma ideia de repetição, de renascimento. Isso aqui são algumas das diferenças entre o hinduísmo e o próprio cristianismo. Depois a gente retorna com esse assunto.